Bom, agora já gravou. Boa noite mais uma vez. Então, gente, assim, quem está estudando aqui há um tempinho já sabe do que eu estou falando, né? Que nós teríamos muitos concursos acontecendo nesse ano de 2023 e no ano de 2024. O primeiro semestre de 2024 vai ser um ano com muito concurso. E concursos tocados a toque de caixa, para dar tempo de serem homologados antes da lei eleitoral, porque a gente tem eleições ano que vem. Né? Em outubro, nós vamos ter eleições municipais. Então, a maioria dos prefeitos vão querer sair bem na foto, fazer concurso para dizer, olha, eu dei posse para esses daqui. E pela lei eleitoral, eles têm um prazo para homologar esses concursos. Então, nesse período agora, final de 2023 e primeiro semestre de 2024, nós vamos ter uma profusão muito grande de concursos. E eu tenho falado isso há muito tempo. E aí a questão as pessoas estão esperando o edital sair para estudar. Coisa que eu falo já não é de hoje. Não pode esperar o edital sair para estudar. Né? E eu vou falar lá no finzinho, quando eu falar dos conteúdos do curso, né, do concurso, eu vou entrar nesse mérito aí do que estudar. O edital não saiu, eu vou estudar o quê? Tem como estudar sim, tá bom? Então, assim, antes de mais nada, vamos ver aqui um pouquinho, deixa eu compartilhar com vocês, porque o nosso foco hoje é o edital de saúde de Lauro de Freitas. Aí fala assim, nossa, um edital de saúde, né? A maioria do pessoal aqui é da educação, só que existe um cargo de psicopedagogo, e é um psicopedagogo que atua na área da saúde. Ele não é um psicopedagogo que atua na área da educação, ele atua na área da saúde, né? Numa equipe multifuncional. Então, é um cargo interessante, principalmente para o pessoal que está aí já na... Sei que quando a gente está na educação, tem horas que a gente chega no limite, que a gente precisa mudar um pouco de áreas, né? Se o seu problema é o ritmo da escola, tudo bem. Se o seu problema é criança, adolescente, então esquece, porque você vai continuar trabalhando com criança e com adolescente. A questão é você ter um ambiente diferente do ambiente escolar, né? É um ambiente um pouco menos problemático, mas problemas acontecem em todo lugar. Então, vamos lá, vamos analisar aqui que edital é esse, saber se dá para fazer, se não dá, né? O que precisa, o que não precisa. Então, assim, primeiro, são 2 vagas de psicopedagogo, com uma carga horária de 30 horas semanais e um salário de R$ 3.845,54, fora os outros benefícios que sempre tem, plano de carreira e tudo mais, né? Pré-requisitos: diploma do curso de pedagogia e um certificado de curso de especialização em psicopedagogia. Aí você fala assim, caramba, eu sou pedagogo, mas eu não tenho especialização em psicopedagogia. Dá tempo de fazer. Como assim dá tempo? Dá tempo de você fazer uma pós em psicopedagogia. Por quê? O tempo mínimo para se fazer uma pós é de 4 meses, inclusive aqui com a gente, né, no nosso polo. Você consegue fazer uma psicopedagogia. Então, vamos lá. Não vamos nem colocar que começou em setembro, tá? Dá para começar ainda em setembro. Não, eu quero começar em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Você vai concluir sua pós em janeiro. E a homologação do concurso é em fevereiro. Para efeitos de comprovação, você só comprova no momento da posse. A comprovação da escolaridade ela é feita no momento da posse. Tá? Então, dá para fazer quem ainda não tem a psicopedagogia, aceite especialização em educação inclusiva? Não, isso daqui é um cargo de psicopedagogo. Não é educação inclusiva, é uma especialização em educação especial. São situações totalmente diferentes. Tá? Aqui, você não está fazendo um concurso para pedagogo, você está fazendo um concurso para psicopedagogo. E o que habilita o psicopedagogo é a especialização em psicopedagogia. Tá bom? Existem alguns outros cargos também. Alguns não, vários. Então, a gente tem farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, nutricionista, psicólogo, terapeuta educacional e vários médicos, né? Mas eu estou dando essa ênfase para psicopedagogo porque é o nosso maior público aqui. Mas as situações que eu vou colocar aqui ao longo dessa análise do edital, elas são as mesmas para todos os cargos, tá bom? Então, prosseguindo aqui.
Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem me interromper e falar, como Joselice, ele pode escrever também. Inscrições começaram dia 8 e vão até o dia 4 de outubro, pagável até o dia 5 de outubro. Ah, eu quero fazer inscrição, mas eu só recebo no dia 30. Ou 31 não, setembro não tem 31. Dia 30, então recebo dia 2, recebo dia 3. Faça a inscrição logo, para você não esquecer, né? Imprime o boleto e prega ali na geladeira, como a gente sempre fazia, para você não esquecer. E quando você receber lá, você paga. O boleto ele pode ser pago até o dia 5 de outubro, mas as inscrições vão até o dia 4. Se você esquecer, é até dia 5, chegou lá para fazer a inscrição dia 5, dançou, porque a inscrição era só até o dia 4, tá bom? Então é importante. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer. Faz a inscrição, você não vai pagar. O máximo que vai acontecer é você não pagar e sua inscrição não valer nada, né? Mas se inscreve e depois pensa o que você vai fazer. Sempre falo isso, até para não perder tempo. Depois a pessoa pensa, decidir, vou fazer. A inscrição acabou, né? Então, faça logo a inscrição. Aí vamos para questão importantíssima. Prova. Ela é no dia 3 de dezembro. A gente tem praticamente 3 meses, 2 meses e meio aí para a prova. Tem muito tempo para isso. Muito tempo para essa prova. Então, dá para fazer uma preparação bem adequada em relação a essa prova, sobretudo quem já está estudando para a educação de Lauro. Porque vocês vão ver que as matérias, 50% da matéria é idêntica. E vocês ainda vão ter um primeiro teste, que vai ser a prova do dia 8, né? Dia 8, a prova é dia 8. Vai ser a prova do dia 8. Já vai servir como um teste para vocês entenderem, porque a organizadora é a mesma, né? Então, após o dia 8 de outubro, vocês ainda vão ter mais praticamente 2 meses de preparação em cima dessa prova. A prova é no dia 3 de dezembro, na parte da manhã, com 3 horas de duração. E aquelas coisas típicas, né? Não será permitida a saída de candidatos antes de transcorrida 1 hora do início da prova por motivo de segurança. Começou às 9, independente se você terminar a sua prova em 15 minutos, tem gente que termina, né? Superdotados. Você só pode sair às 10. E você só pode levar o caderno de questão às 11. Então, terminei às 10. Tudo bem, pode sair, mas tem que deixar o caderno. Para que você leve o caderno para conferir depois, só às 11. Tá bom? Então, são essas questõezinhas que é bom a gente... Quando eu falo em estudar o edital, aqui eu faço um resumo do que é o edital. Mas quando eu falo em estudar o edital, é pegar todos os detalhes. Isso daqui são alguns dos detalhes que estão no edital, né? Mas, assim, o primeiro ponto a se fazer... Por exemplo, eu estou pensando seriamente em fazer esse concurso. Leia o edital. Leia, pega o edital, imprime até, né? É muito pequenininha a letra na tela. Imprime e lê com calma, item por item, grifa ali o que você achar importante. Li esse item aqui, mas não entendi. Pergunta, né? Fala aqui com a gente lá, quem é aluno já fala no grupo, como é que eu não entendi essa parte. O que é interessante é você ler. Não dá para você ficar assim, como é que é o edital? Não sei, é preciso autonomia. Eu tenho falado disso há algum tempo. Pré-requisito para você fazer um concurso e se dar bem é ter autonomia. É você saber o que cai no edital, é você saber o que pode, o que não pode, o que precisa para se classificar, o que não pode, o que te desclassifica, né? Tudo isso. Então, isso são pontos muito importantes. Ok? Até aí, tudo tranquilo? Seguimos. Detalhes. Calma aí, eu acho que eu fiz ao contrário. É aqui primeiro, ó. Essa daqui é a prova. E aí vocês vão ver que a estrutura é muito parecida com a prova da educação de Lauro, né? A gente tem conhecimentos gerais valendo 60 pontos e os específicos valendo 20. E dos conhecimentos gerais, a gente vai ter, basicamente,
a maior parte dos mesmos conhecimentos gerais da prova da educação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, assim, conhecimentos gerais são 30 questões, valendo 60 pontos. Ah, todas as questões valem 2, então? Não, elas têm pesos. Vão ter 12 questões valendo 1, 6 questões valendo 2 pontos e 12 questões valendo 3 pontos. E a parte específica, você vai ter 10 questões. 4 valendo 1, 2 valendo 2 e 4 valendo 3, totalizando 80 pontos a prova. Ok? E aí, como é que são... Opa, calma aí, que agora eu que... Aí, vamos lá. Detalhes importantes. Depois de apurada a prova, os candidatos serão relacionados por opção de cargo em ordem decrescente de nota total nas questões objetivas e serão habilitados aqueles cuja classificação for inferior ou igual a 5 vezes o número de vagas ofertadas, considerando-se também o percentual mínimo de acerto nas questões objetivas igual a 50%. Então, olha só. Nós temos 50% da nota, ou seja, 80 pontos você tem que tirar pelo menos 40. Né? 40 pontos você tem que fazer. Não diz aqui se é na específica, é 50% da prova. Agora, não basta só você fazer 50%. Tá? É preciso que, além disso, você tenha também... você precisa estar entre os 5 primeiros. Perdão, entre 5 vezes o número de vagas. Como assim 5 vezes o número de vagas? Psicopedagogo são 2 vagas, certo? Dessas duas vagas, você precisa estar entre os 10, que é 2 vezes 5, né? Ou seja, 2 vezes 5 são 10, os 10 primeiros colocados vão estar habilitados. Se por um acaso houver empate, o que tiver empatado na última colocação ali entram todos. Então, vamos supor que os 10 primeiros colocados fizeram 75 pontos. Um exemplo. O primeiro teve 78, o 10º ficou com 75. Só que empatado ali na 10ª colocação tem 8 pessoas. Entram todos. Tá? Entram todos para quê? Para se habilitar e poderem participar da prova de título. Tá bom? Então, a prova de título, lembrando sempre como acontece em todo concurso, ela é uma prova que ela não é eliminatória. Se você não quiser, você não participa da prova de título. Tá? A prova de título ela é classificatória. Então, não existe a obrigatoriedade da participação. Você apresenta se você tiver título. Se você não tiver, você não apresenta. Tá bom? Então, assim, situações importantes. Primeiro, você precisa acertar 50% das questões. Né, da pontuação. 80 pontos, você precisa fazer 40. E não basta, eu fiz 40 ali. Muito provavelmente não vai adiantar. Tá? Porque você tem que estar, em relação à psicopedagogia, entre os 10 primeiros. Agora, isso vai variar. Né? Por exemplo, quem vai fazer para assistente social são... Calma aí, deixa eu ver as vagas de assistente social. Cadê? Tá aqui no final. Vamos lá, psicólogo. Ó, assistente social é uma vaga. Então, são só os 5 primeiros. Esses 5 primeiros, eles estão habilitados para a prova de título. E eles vão formar o que a gente chama do cadastro reserva. Isso quer dizer o quê? Ao longo dos anos, né, da duração desse concurso, que é de 2 anos, prorrogável por mais 2, a prefeitura pode chamar. E geralmente chama. Né? Geralmente chama, até porque existe uma rotatividade, existe carência. Então, assim, são 2 vagas, mas se você ficar entre os 5 primeiros, 6 primeiros, sua chance de ser chamado é considerável, tá bom? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui fisioterapeuta, 2 vagas, ou seja, os 10 primeiros formam o cadastro reserva. Fonoaudiólogo, 4 vagas, os 20 primeiros formam o cadastro reserva.
né? Nutricionista, são 5 vagas. Eu minto, perdão, fonoaudiólogo não são 4, são 5, porque tem uma de negro. Então, 5 vezes 5, 25. Assim como nutricionista, são 5 vagas também, uma de cota para negro. Então, isso daí dá 25, os 25 primeiros colocados. Psicólogos são 9 vagas. Ou seja, os 45 primeiros colocados vão fazer parte do cadastro reserva, né? E tem terapeuta ocupacional e os médicos e tudo mais. Então, são dois filtros. O primeiro filtro relativo à nota, você tem que acertar 50%, e o segundo filtro relativo à tua classificação. Acertar 50% não te garante em nada, ao contrário, 50% provavelmente vai te eliminar. O ideal aí é você estar no mínimo aí com 70%, 75% para você ter uma chance de ter lá por cima. Isso varia muito de acordo com o nível da prova, com o número de candidatos. Eu, particularmente, não acredito numa quantidade grande de inscritos nesse concurso. Então, é o típico concurso que eu sempre sinalizo para o pessoal, ó, concurso interessante, faça. Ah, o salário não é tão grande, eu queria ganhar 7 mil, 8 mil reais. Todo mundo quer, né? Mas é um concurso público que tem um plano de carreira legal, né? E que pode ser um degrau, né? Para depois você fazer outros. Então, eu super aconselho a fazer, tá bom? E já vou falar aqui da preparação. Aí aqui tem a prova de título, ó. Essa daqui é a prova de título para psicopedagogo. Não botei as outras, né? Porque o nosso foco aqui é a psicopedagogia. Então, assim, conta. O que vai contar na prova de títulos? Experiência, especialização lato sensu e especialização stricto sensu. Então, começando pela especialização stricto sensu, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado tem que ser em uma dessas áreas: educação especial, educação inclusiva, neuropsicologia, psicomotricidade, neuropsicopedagogia, psicologia escolar, psicologia infantil ou pedagogia. Pedagogia é uma área ampla. Então, qualquer que seja o teu mestrado e doutorado na área de educação, você consegue acrescentar. Agora, olha que curioso. Ah, eu tenho mestrado e doutorado. Tá, mas só vai contar um, né? Porque só permite um título e vale 2 pontos. Aí, especialização lato sensu, que é a nossa especialização, né? A pós-graduação lato sensu. Aí pode contar 2 títulos. Só que cada um vale 1 ponto. Então, qualquer pós-graduação na área de educação especial, educação inclusiva, neuropsicologia, psicomotricidade, neuropsicopedagogia, psicologia escolar, psicologia infantil ou pedagogia, é uma área super ampla. Então, se você tiver uma especialização nessas áreas, você pode apresentar até 2 títulos, cada título vale 1 ponto, né? E você garante 2 pontos. Detalhe, eu não tenho, eu tenho uma em alguma questão lá, sei lá. Eu tenho em uma área que não está abrangida aqui. Quero fazer uma. Dá tempo? Não dá tempo. Não dá tempo. Porque a entrega dos títulos, se eu não me engano, é em janeiro. Né? Janeiro ou dezembro. A gente vai ver aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E não dá tempo. Não dá tempo de concluir essa pós. Dezembro. Não vai dar tempo, porque a gente já está em setembro. Né? Então, outubro, novembro. Oi. Tá muito pequenininho, não tá dando para eu visualizar, eu tô no celular, enfim. Amanhã eu vou tentar imprimir, só que uma coisa me chamou a atenção aqui na fala do senhor, é o seguinte, eu posso apresentar 2 pós-graduações, é isso? Pode, como título, sim. Mas, assim, para ser psicopedagogo, não já tem que ter especialização em psicopedagogo? Uma questão é a sua... especialização em psicopedagogia é pré-requisito. Isso daí é pré-requisito. Se você apresentar aqui especialização em psicopedagogia, não vai valer. Porque isso é pré-requisito. Você não vai apresentar seu certificado de pós-graduação em psicopedagogia para a prova de título. Ele é pré-requisito. Pré-requisito não entra como título. Se você tiver outras 2 pós-graduações, você vai apresentar. Mas eu só tenho uma pós em psicopedagogia, então eu vou apresentar na prova de título. Vai ser zerado. Você não vai ter ponto nenhum.
A Entendi. especialização em psicopedagogia, ela é pré-requisito. Sim, Pré-requisito não conta ponto, tá? Ok, tá Oi, bom. Liliane, pode Obrigada, falar. professor. Nada? Professor, uma Sim. especialização em educação infantil estaria dentro da especialização em pedagogia? Olha, a princípio, sim. Porque Inclusive, isso aqui se está por um muito acaso... amplo, né? Quando você Exatamente. bota Qualquer pedagogia, área é da muito amplo. educação, qualquer área da educação em tese seria abrangido por aí. Se você fez uma especialização em, sei lá, metodologia do ensino de matemática, abrange a aula da pedagogia também, né? Então, Coordenação pedagógica também. também, gestão escolar também. A grande Olha. questão é, se está aqui como pedagogia, e se eles não retificarem esse edital, ou não esclarecerem, e por um acaso na prova de títulos eles invalidarem, é questão de recurso. Porque, por exemplo, gestão escolar faz parte da área de pedagogia. Então, aqui eles deixaram muito amplo. Então, vamos aguardar aí para ver. Na minha concepção, com esse edital, de acordo com o que está, qualquer uma dessas valeria. Ok? Oi, Thelma, pode falar. Thelma? Então, professor, Sim. Não estou te ouvindo, Thelma. Eu não sei se sou eu que não estou ouvindo ou todo mundo. Tá mudo. Tá mudo, né? Sim. Thelma, a gente não está conseguindo te ouvir. Ah, calma aí. Eu não sei se é esse que você tinha colocado aqui por escrito, né? Eu vou ler aqui o que você colocou. E eu tenho graduação em pedagogia e pós em psicopedagogia, TDAH, educação infantil, alfabetização e letramento. Tem que ter experiência comprovada em carreira. A gente acabou de ver o pré-requisito. Pré-requisito não pede experiência, né? Experiência é prova de título. Experiência é prova de título. Se você tem, você apresenta. Se você não tem, não apresenta e não ganha um ponto. Que é o terceiro item aqui agora. Thelma, se por um acaso você conseguir aí, você pode me interromper, tá? Porque a gente não está conseguindo te ouvir. ouvindo? Ah, voltou. Agora sim. Então, Pode falar. então foi a internet. Professor, então eu tenho fora a de psico, eu tenho TDAH e educação infantil, né? Alfabetização e letramento. Estou fazendo uma em arte terapia. No meu entendimento, as duas valem como prova de título, tirando a psicopedagogia, que é pré-requisito. Uhum. Mas e a experiência que eu atendo assim, mas não tenho em carteira, só tenho como pró. Não, então se não tem experiência, você não vai contar a experiência. Experiência aqui é claro, a experiência é como psicopedagogo. Se você não tem, não conta. Você não vai apresentar na prova de título, você só vai apresentar após. Né? Experiência é só para quem já... A chance já diminui, né, professor? Não necessariamente, porque não tem tanta gente assim, psicopedagogo, com experiência comprovada, e às vezes a pessoa até tem, mas na prova objetiva lá ela foi mal. A grande questão é a seguinte: a diferença de ponto não é tão grande, não, porque a experiência aqui é de vai dar no máximo 6 pontos. E a prova vale 80. Se você for bem na prova, não tem muita coisa para tirar, não. Agora, tem que ir bem na prova, né? Tem que ir bem na prova. É diferente. E tem o tempo também, né, professor? A experiência, o tempo, né, de experiência. Tá pedindo até pouco, eu achei pouco, porque eles estão pedindo só 3 anos de experiência, né? Cada ano de experiência eles te dão 2 pontos. Então, se você tem 3 anos de experiência, você ganha 6 pontos, que é o máximo. Ah, mas eu tenho 20 anos de experiência, vai ganhar o mesmo que quem tem 3, tá? E essa experiência, lembrando, é como psicopedagogo, tá? Instituições privadas ou públicas. E detalhe, se você apresentar a experiência de psicopedagogo, você tem que apresentar junto o certificado de psicopedagogia. Porque às vezes a pessoa, eu tenho 3 anos de experiência como psicopedagogo, mas o certificado de psicopedagogia é do início do ano. É incoerente? Como é que você tem experiência se você não era formado? Então, quando você apresenta a experiência, você tem que apresentar junto o certificado. Tá? Se você não apresentar o certificado, eles não contam a experiência. Então, o máximo que vocês conseguem na prova de títulos é 10 pontos.
2 de mestrado ou doutorado, 2 de pós-lato sensu, 1 para cada título, e até 6 pontos de experiência. Eu não tenho nem pós, nem mestrado, nem doutorado e nem experiência. Tá, você não apresenta título. Título não é obrigatório. Então, sua nota vai chegar no máximo a 80, né? Não tem problema. Se você for muito bem na prova, sua chance de passar continua muito grande. Até porque a prova de títulos aqui ela está contando muito pouco. Existem outras provas, outros concursos que a prova de título tem um peso muito maior. E não é o caso dessa aqui. Tá bom? Seguindo. Aí tá, isso daqui eu já falei, da prova escrita. Aí vamos para os conteúdos. Aí, ó, aquilo que eu falei para vocês. O que vai cair na prova? Conhecimentos básicos que valem 60 pontos. A prova vale 80. Conhecimentos básicos são 60. O que vai cair? Língua portuguesa, mesmo conteúdo, é idêntico à prova da educação. Informática básica aplicada, mesmo conteúdo, idêntico à educação. Administração pública, mesmo conteúdo, idêntico à educação. E aí, o único conteúdo diferente aqui é o de conhecimentos gerais em saúde, né? Legislação do SUS, decretos e portarias que regulamentam, tudo isso, né? É parte de legislação. Legislação. Então, é leitura, é lei, é resolver exercício. Não é nada complicado. Então, isso daqui conta como 60 pontos da prova. Olha isso daí, se você vai bem... E o que eu estou falando é a questão de oportunidade. Você está estudando para a prova, para quem, obviamente, está estudando para a prova de laudo, né, do magistério. Aí você vai fazer a prova agora em outubro. Você vai ter oportunidade de ver o tipo de questão que é cobrado, aonde você bem, aonde você foi mal, e 2 meses depois você tem uma prova com a mesma organizadora do mesmo conteúdo. Então, é uma janela de oportunidade muito grande, porque a diferença vai ser só os conhecimentos gerais em saúde, que eu particularmente acredito em 10 questões, e mais 10 questões da específica. As outras 20 questões, todas são de disciplinas que vocês já trabalharam na prova anterior. Então, isso daqui é uma possibilidade muito boa. E aí eu trouxe também aqui os conhecimentos específicos da área de educação, da área de psicopedagogia, né? Processos de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, dificuldades e os transtornos que interferem na aprendizagem, educação especial, educação inclusiva, concepções pedagógicas, abordagem neuropsicológica da aprendizagem e a modificabilidade cognitiva, processos de identificação, análise, avaliação e intervenção nas dificuldades de aprendizagem, fatores que interferem no processo de aprendizagem, desenvolvimento emocional, psicoafetivo e psicossocial da criança e do adolescente, necessidades essenciais na infância, comportamento infantil, comportamentos de inadaptação, desenvolvimento da personalidade nos anos pré-escolares e escolares, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e bases neurobiológicas da aprendizagem da leitura. Eu, particularmente, achei um conteúdo bem enxuto, tá? E muitas dessas coisas aqui a gente já tem um domínio até quando estuda na pedagogia mesmo, né? Educação especial, educação inclusiva, concepções pedagógicas, desenvolvimento psicossocial, né? Necessidades essenciais, comportamento infantil, a gente volta lá para Piaget, bases neurobiológicas da aprendizagem da leitura, psicogênese da língua escrita. Então, tem um monte de coisa aí que a gente já tem uma base. Então, é só agora aí, né, pincelando nas demais situações. Aí tem algumas orientações para estudo, e eu coloquei aqui 2, especificamente. A orientação que eu dou de estudo para quem vai fazer é basicamente focar em língua portuguesa, né, obviamente, legislação do SUS, que devem ser as 2 matérias. Legislação do SUS, eu digo, como conhecimentos básicos em saúde, tá? Não tem só a legislação do SUS, tem outras. Mas é uma situação que vai cair. Então, o foco tem que ser em língua portuguesa, principalmente quem tem dificuldade. O pessoal me pergunta, quero estudar para concurso, o que eu faço? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Comece estudando língua portuguesa. Eu quero começar a me preparar para concurso, mas ainda não saiu o edital. Espero o edital sair? Não. Língua portuguesa. Qualquer que seja o concurso, língua portuguesa. Se você vai fazer, se você já decidiu qual concurso que você vai fazer,
aí facilita um pouquinho mais. Eu quero fazer concurso para Polícia Civil. Tem um edital já da Polícia Civil. Pega lá o último, quais foram as matérias. E aí você estuda, pelo menos, a parte principal das disciplinas. Português, 6677, se for a prova estadual, né, do Estado da Bahia, que é o regime jurídico dos servidores do Estado, direito constitucional, direito administrativo. Você tem que, se você já sabe o concurso que você vai fazer, é muito mais fácil. Eu vou fazer magistério, eu quero fazer para a prefeitura de Camaçari, que vai sair português, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, lei orgânica para os municípios sempre cai, né? Então, todas essas situações, vocês já podem começar a estudar. Não espera sair concurso. Um concurso que deve sair agora, que deve começar a sair, são dos municípios que ainda não liberaram concurso. Vai sair, já saiu para magistério, sai para outras áreas administrativas, como saiu aqui, Lauro Saúde, vão sair muitos concursos. Eu, particularmente, acredito em concurso de Salvador ainda, né, que já está aí anunciando, não para professor, mas está anunciando aí concurso para áreas administrativas da Prefeitura de Salvador, vai sair provavelmente antes da eleição, né? Isso daí é comum, todas as prefeituras fazem isso. Então, a gente precisa se adiantar. Agora, não adianta, eu vou começar a estudar. Olha aí, segundo ponto, disciplina de estudos. Para esse concurso em específico, é possível conjugar com magistério. Dos concursos para mim atrapalha. Esse daqui não. Você pode estudar, num primeiro momento, só os comuns, se você não quiser embolar. Você estuda só português, administração pública, informática básica e aplicada. Estuda só aquilo. E aí, depois do dia 8, dia 8 de agosto, 8 de outubro, que é a prova, você ainda vai ter 2 meses. Aí você pega para estudar a parte específica e o conhecimento sobre saúde. Dá para fazer isso tranquilamente. Entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de organização, mas, sobretudo, é uma questão de foco no estudo. Eu tenho falado sobre isso já há algum tempo. Se você foca, você consegue ter bom resultado. O que não adianta é aquele chamado fogo de palha. Vou fazer. Daqui a pouco está estudando. Não estou conseguindo. Todo mundo trabalha, a maioria tem filho, né? A maioria tem casa. A gente sabe que é difícil. Ninguém está falando que é fácil, não. Agora, a gente precisa se organizar. E quando eu digo organizar, não é nem para estudar todo dia, é encontrar horários que te ajudem. Não estou falando que é fácil, repito. É muito difícil, mas é uma questão de foco, né? Vou fazer um esforço aqui maior, porque eu preciso disso. Se vocês botarem aí na cabeça e começarem a se preparar, vocês vão ver que mais cedo ou mais tarde os resultados aparecem. Tá bom? Bom, pessoal, e aqui tem algumas datas importantes. O resultado parcial da prova escrita sai no dia 13 de dezembro, porque a prova é dia 3. Aí, no dia 13, já sai o resultado parcial da prova. No dia 26, sai o resultado final. Tá? E a entrega de títulos é de 3 a 5 de janeiro. Eu tinha falado que ela era em dezembro, mas não. Entrega de títulos é 3 a 5 de janeiro. Por isso que eu falei que não dá tempo de vocês começarem uma pós agora. Sabe por quê? Se vocês começarem agora, hoje é dia 13 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em tese, vocês podem concluir ela em 13 de janeiro. E aí, já passou o prazo da entrega de título. Então, para título, não dá para começar. A menos que eles, né, alterem aí esse calendário, que geralmente, muitas vezes altera, mas não é nada garantido. Tá? Então, entrega de títulos de 3 a 5 de janeiro. O resultado da análise de títulos sai no dia 30 de janeiro. O resultado final do concurso sai no dia 6 de fevereiro. E a homologação do concurso sai no dia 9 de fevereiro. Uma vez homologado, já podem acontecer as convocações. Só que aí, as convocações, no mínimo, só vão acontecer depois do Carnaval. Porque o Carnaval, se eu não me engano, 9 de fevereiro, é a semana do Carnaval. Vocês querem ver? Calendário. Deixa eu ver aqui. 9 de fevereiro é sexta-feira do Carnaval. Então, muito provavelmente, se houver uma convocação, vai acontecer lá depois do Carnaval. Então, por isso que eu estou falando.
Só da convocação, e mesmo assim, quando você é convocado, você ainda tem um prazo de 30 dias para apresentar o documento, né? Para tomar posse. Então, dá tempo de quem... eu sou pedagogo. Quem não é pedagogo não tem como. Eu sou pedagogo, mas ainda não fiz pós em psicopedagogia. Dá tempo de fazer, tá? Começando, não precisa nem começar agora, em setembro. Pode começar em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí, no fim de janeiro, vocês se formam a tempo de apresentar numa possível convocação. Tá bom? A gente, inclusive, tem curso de pedagogia, de psicopedagogia, né, pela Unifecaf, e vocês podem, depois que estiver interessado, entrar em contato que a gente passa essas orientações para vocês direitinho. Tá bom? Me perguntaram se a gente vai ter uma turma voltada para a saúde. Eu ainda não fechei, mas muito provavelmente a gente vai ter um complemento da saúde. Por que complemento? Porque, na verdade, não tem muito sentido a gente abrir uma turma nova para a saúde se os conteúdos são os mesmos. Então, a gente provavelmente sim vai ter uma turma de complemento da saúde. Vai ser mais um dia da semana, né? A turma de Lauro, ela é terças e sextas, então a gente vai ter um terceiro dia, e esse terceiro dia é só para a turma de complemento. E aí, nessa turma de complemento, a gente vai trabalhar as outras disciplinas. Aí, quando terminar Lauro, aí a gente vai ter, provavelmente, uma reorganização para continuar trabalhando os conteúdos que passaram, mas isso daí eu vou esclarecer com vocês direitinho. Depois, provavelmente amanhã, né? Amanhã ou sexta, eu vou estar passando para vocês aí sim os detalhes desse complemento para quem tiver interesse em fazer o concurso. Ok? Pessoal, fazer o concurso não, fazer o curso. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, e com relação aos valores também, o senhor sabe, né? Não, justamente por isso que eu não passei aqui nada ainda, porque a gente não sabe, a gente ainda está vendo o calendário, quantas aulas são necessárias para poder, que assim, não adianta só falar, a gente vai ter o curso, mas eu preciso, dentro dos conteúdos, ver em quantas aulas a gente consegue trabalhar isso, porque a gente trabalha com 100% dos conteúdos, né? Para que vocês façam a prova tendo visto pelo menos um pouquinho de cada coisa. Então, a gente ainda está vendo isso daí, mas entre amanhã e sexta a gente já vai ter direitinho. Tá bom? Oi, Thelma, você levantou a mão de novo, não sei se levantou ou se já estava levantada. Não, era para saber se o senhor vai dar o curso mesmo. Tá bom. Rosilande? Você vai, se for... Se o senhor fala, né? Oi? Tem prova discursiva também, que eu não consegui. Não tá previsto aqui no edital, não. Eu até achei estranho, porque eu acho que esse edital vai ter alguma retificação simplesmente pelo fato de que inicialmente ele fala em 90 pontos. Eu procurei aqui, mas não achei essa informação, né? Aqui só fala em... Vou até dar uma olhada novamente, porque às vezes a gente passa, olha e não vê, né? Mas não tem essa informação, não. O prova objetiva, né? A nota é basicamente a prova objetiva, não tem nenhuma previsão de prova. Inclusive, estou com o edital aqui aberto, item 6.5.1. A nota final do candidato corresponde à soma entre a nota total nas questões objetivas. Ponto. Então, não tem prova discursiva. Ok? Eu estou achando que não, viu, professor? Não é hábito do município ter prova discursiva, não é comum. Mas isso varia muito. Acho que a primeira vez que ocorre. Isso varia muito, isso também diz muito em relação à organizadora. Eu, particularmente, achava que deveria ter, principalmente para essa área da saúde, mas não tem. Mais alguém, gente? Não? Então seria só... Vamos lá. É que eu faço nutrição, eu estou no 4º semestre de nutrição. Daria tempo fazer nutrição, pegar nutrição? Olha, se você está no 4º semestre, você ainda tem mais 2 anos para concluir, né? Eu acho meio arriscado.
Porque, assim, o concurso ele tem duração de 2 anos, prorrogável por mais 2. O risco é você ser aprovada numa colocação lá em cima e ser convocada antes de concluir. E aí você vai ter que pedir final de fila. Né? Agora, também pode acontecer. Você passou, ficou em 8º lugar, um exemplo. Aí vão chamando. Quando você for chamada, você já está concluído. Eu acho que vale a tentativa. Se você tiver em mente que você está tentando, que você está se preparando, eu acho que vale como tentativa, inclusive. Tá? Sim. Uhum. Você não pode ter muita expectativa em relação a isso, porque tem esse risco de ocorrer. Tá bom? Mas eu acho que é válido. Até porque todo concurso eu acho muito válido. Inclusive, como eu já tenho a graduação em pedagogia, então eu poderia fazer uma pós em nutrição infantil para servir como título não, né? Que não daria tempo aí, não. Como título não dá tempo. Tem mais alguém? Professor, então seria 80 pontos da prova objetiva mais 10 de título, só isso que somaria os 90 pontos, né? Exatamente. E no edital, por isso que eu estou falando que esse edital deve ser retificado, se vocês observarem lá no quadro 1, distribuição dos pontos, tem assim, primeira etapa 90 e segunda etapa 10. Só que a primeira etapa, ela fala que vale 80 pontos. Então, eu fiquei procurando aqui no edital para ver aonde estão os 10 pontos restantes da primeira etapa. Então, assim, pode ser que esse edital seja retificado, tanto retificar esse quadro 1, como retificar para incluir uma prova discursiva valendo 10 pontos. Eu não vou achar estranho se isso acontecer, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque provavelmente pode ser que a gente tenha uma retificação aí dele. Ok? Mais alguma pergunta? Ok. Não? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui, agradecendo vocês mais uma vez a participação. Em relação ao nosso preparatório para esse concurso, depois a gente vai passar, né, lá tanto nos grupos que a gente tem dos alunos, das turmas, das outras turmas, mas também lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, vocês vão ter informação aí sobre esse curso, que provavelmente deve começar na outra semana. Tá bom? Pessoal, então, boa noite, bom descanso para todo mundo e boa preparação. Isso é o fundamental, independente de fazer um cursinho ou não, tá? Para se preparar muito bem para esse concurso. Ok? Pessoal, tchau, boa noite. Tchau, boa noite, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.